Vamos admitir. Então, na aula de hoje, a gente começou a trabalhar com sistemas lineares. Nas duas últimas aulas, a gente trabalhou com sistemas lineares. E para nós fazer esse grande finale dessa primeira parte da disciplina, nós vamos precisar falar dos determinantes. Os determinantes, eles são importantes nos sistemas lineares. E lá adiante, vocês vão ver que eles vão aparecer com bastante força, principalmente no grau B. No grau B, eles aparecem com uma força tremenda, tá? Mas isso é assunto do grau B. Então, já nós vamos começar a trabalhar dele com o determinante agora e depois a gente, lá no grau B, a gente fala mais. Bom, então, determinante de matriz, ele é um número, ou seja, ele é uma função que associa uma matriz a um número, certo? Determinante, ele só vai existir em matriz quadrada. Eu não vou ter determinante de matriz que não seja quadrada. Tá? Acho que foi. Microfones. Vamos lá. Ontem foi Marília Mendonça. Eu sei que hoje tem Bruno e Marrone. Mas eu não quero concorrer com eles. Por favor. Então. Os determinantes são bem importantes para resolver problemas com sistemas lineares, a questão da matriz inversa, e depois, mais adiante, na geometria analítica, para produto vetorial, né, e produto misto, eles vão aparecer bastante. Tá. Determinante 2 por 2. A gente já falou, vocês viram naquela primeira videoaula, né? Vocês usaram essa ideia para trabalhar com o questionário pré-aula. Então, o determinante 2 por 2, né? Aquela história, diagonal principal, né? Diagonal principal. O produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Ou seja, 2 vezes 5, né? Menos 2 vezes 1. Isso, então, é... Certo? Então, não tem mistério. Determinante 2 por 2. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Tá? Então, esse determinante aqui ficou 10. Né? Vamos fazer essa continha aqui, pegar meu lápis. Vai ficar 10, né? Mais 2. E isso aqui é 12. Certo? Então tá. Vamos lá. Então tá. Vamos lá. Vamos pegar esse exercício aqui agora. Esse exercício aqui também era um exercício do vídeo da pré-aula e eu deixei lá para vocês. Eu deixei para corrigir ele agora. Então, vamos ver aqui o que acontece. A gente tem uma matriz A, 2 por 2, né? E nós queremos calcular o determinante. Como é que eu vou fazer para calcular esse determinante? Primeiro, eu preciso saber quem é essa matriz. Como é que eu vou chamar essa matriz? Né? Bom, vamos ver aqui. Então, usando isto, a formulação que a gente tem aqui, a nossa matriz ela vai ser calculada, né? Ou seja, eu vou calcular cada um dos elementos segundo essa regra. Então, na hora de calcular o determinante, eu vou ter essa situação. Então, 2 vezes 8, 5 vezes 5. Tá? Então, o que acontece? Menos 9. Então, ficou 2 vezes 8, 5 vezes 5. Então, 16 menos 25, menos 9. Mistério aqui, né? Que é bem simples. Vamos ver essa questão aqui. Essa questão aqui, então, ela estava abordando, né, a seguinte situação. Eu tenho um sistema linear. Né? Nesse sistema linear, eu tenho, né, eu tenho que fazer afirmações, eu tenho que avaliar a afirmação verdadeira. Tá. Para avaliar qualquer afirmação sobre um sistema linear, é necessário que a gente possa
para fazer qualquer afirmação sobre o sistema linear, a gente precisa calcular o determinante da matriz A. Então, quem é a matriz A aqui? Né? A gente precisa saber a matriz A. Quem é a minha matriz A? É 5. Então sim. Eu não consegui fazer isso. Eu acertei, mas eu não consegui fazer. Oi? 5 menos... Admitindo mais 1. 5 menos 5 e 2. Se eu for calcular o determinante da matriz, como é que vai ser? 10 menos 10. Por que é menos 10? Porque menos 2 vezes menos 5. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 10 positivo. Com esse sinal negativo aqui, né? Isso aqui dá 10 menos 10, 0. Ou seja, se o determinante, né? Eu fiz ali a continha. Se o determinante deu 0, o que eu posso concluir sobre isso? Eu posso concluir que o meu sistema ou ele é SPI, ou seja, possível indeterminado, ou ele é impossível. Dessa maneira, eu não posso aceitar como solução, né, isso aqui não pode ser, porque ele é possível determinado. Não, ele não é determinado. Isso aqui é falso. Tá. Ele pode ser impossível? Pode. Não sabemos. Bom, para averiguar se ele é impossível, a gente vai ter que ele está dando duas situações aqui para nós. Né? Se ele é SPI ou SPD, nós vamos ter que verificar se ele tem solução. Como é que eu vou verificar se ele tem solução? Ou resolvo ele, né, que também é uma possibilidade, ou eu vou testar esses valores. Eu vou testar os valores que é mais rápido que eu resolver. Então, testando os valores da situação A, o que acontece? Eu vou pegar em x igual a menos 1, y igual a 0. Na primeira equação já deu diferente de 0, na segunda equação já vai dar diferente de 0. Ou seja, não é a A. Então sobrou a B ou a C. Bom, o que aconteceu na B? Na B fecha. Vamos ver o que acontece. 5 que divide 5 dá 3. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. 3 menos 10 dá menos 7. Né? Aqui eu digitei errado, né? Faltou o menos. Tá. Então, tá. O que vai acontecer? No próximo caso, vai fechar a mesma coisa, né? Então, a gente tem que fazer a continha com fração. Menos 2 vezes 3 dá menos 6 quintos, né? Mais 2 vezes... Agora, vai ficar 2 vezes 2, vai ficar 4. O que vai acontecer aqui? Vamos somar a fração. Vai ficar 5 menos 6 mais 20. Quanto é que é menos 6 mais 20? 14 quintos. Certo? Então, a resposta certa é essa aqui. Então, o que a gente viu no primeiro vídeo, na primeira videoaula? O determinante, ele nos apresenta já nos apresenta informações sobre o sistema linear. Se ele é possível, ou se ele é possível indeterminado, ou se ele é impossível. Certo? Então, essa aqui é a questão lá da pré-aula. Lembrando a vocês que a pré-aula, ela conta com participação, tá? Ou seja, é importante vocês fazerem a pré-aula, né? Para vocês terem uma ideia, mas eu não avalio certo e errado. Quem fez a pré-aula, eu dou nota total, e quem não fez a pré-aula, eu não dou nota, tá? Claro que ela não vale o mesmo que um questionário pós-aula, né? Depois eu vou definir direitinho quanto vale cada coisa. Mas ele é importante para a gente tendo contato com a aula. Tá. Depois nós tínhamos a matriz 3x3. A matriz 3x3 é a famosa regra de Sarri. Essa regra de Sarri, nós vamos pegar as diagonais principais, né? A primeira coisa na regra de Sarri. A primeira coisa da regra de Sarri que a gente precisa averiguar é o seguinte: as diagonais paralelas à principal, a gente faz a multiplicação, soma.
Aqui, o que acontece? Ó? Então, vou pegar as diagonais, vou botar a diagonal principal, diagonal secundária, né? Ou seja, nós temos o seguinte, nós temos 3 situações, tá? Então, nós temos 3 situações. Então, eu vou multiplicar as diagonais, eu tenho a principal, e aqui eu vou ter a secundária, tá? Então, na secundária, então fica como? É a principal menos a secundária, tá? A principal menos a secundária. Então, a principal é essa aqui, a secundária é essa aqui, tá? Bom, vocês viram lá naquela aula inicial sobre essa regra. Vamos agora fazer ela passo por passo. Uma forma que é a forma que eu gosto de escrever isso, tá? Vamos ver como é que eu fiz. Que é a seguinte. Estou pegando aqui essa matriz aqui, né? 2, 1, 0, 4, 2, 2, 3, menos 1 e 1. Bom, a forma que eu gosto é... Nós vamos pegar, vou pegar uma cor parecida aqui. Deixa eu ver. É essa. Então, por exemplo, este aqui, 2, 2, 1, tá aqui. 4 menos 1 e 0, tá aqui. E 3, 1, 2, tá aqui. A famosa regra de Sarri, não de Sarro, porque ele falou errado. Depois, nós vamos pegar a outra diagonal. Pegar essa diagonal aqui. Tá? Depois eu vou pegar essa diagonal aqui. E depois eu vou pegar a outra diagonal que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Que aqui às vezes eu tenho uma limitação de espaço. Tá? Então, repara que aqui no centro eu tenho esse sinal negativo. Tá? Então, esse sinal negativo, né, ele sempre vai definir a parte da diagonal principal menos a secundária. Certo? Então tá. Bom, aí ia fazer continha. Né? Aí ia fazer continha. Né? 4, 0, 6. Agora, aqui deu 0, aqui deu menos 4 e aqui deu 4. Tá? Então, 4 menos 4, 0. 4 mais 6, 10. Tá? Sem mistério. Tá? Ah, aqui eu fiz todo um esquema, né? Ó, que lindo. E o professor riscou tudo. Vou apagar tudo para aparecer o esquema do prof. Eu ainda fiz com a mesma cor ainda. Ó. Pá, pá, pá. Tá? Então, vamos lá. Acho que isso aqui não tem dificuldade, né? Isso aqui vai aparecer depois na disciplina. Isso aqui aparece bastante lá no grau B. No grau B a gente trabalha isso em vários momentos. Mas isso é bem tranquilo, né? Bom, vamos dar uma olhada. Eu não fiz o outro determinante, mas vamos dar uma olhada rapidinho no outro determinante, só para a gente ter mais um exemplo, né? Então, eu tenho 1, 1, 0. Menos 3, 0 e 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter isto, isto, isto. Então, vai ficar 0, vai ficar 0, né? E menos 8. Certo? Então, cada um desses números corresponde às multiplicações. 1 vezes 0 vezes 1, deu 0. Menos 3, menos 1 e 0, deu 0. Menos 4 vezes 1 vezes 2, dá menos 8. Tá? Vou botar aqui. Menos quem? Menos. Admite. Tá. Menos quem? 0 vezes 4 dá 0.
menos 1. Olha, 2 menos 1 e 1, isso aqui dá menos 2. Né? 1 vezes 1 vezes menos 3, isso aqui dá menos 3. Tá. Agora que eu lembrei de uma coisa que um aluno me pediu uma coisa e eu não... Eu prometi que sim e a promessa eu não cumpri. Mas já cumpro agora. Então, o que acontece? Isso aqui dá menos 8. E menos, quanto é que dá menos 2 com menos 3? Dá menos 5. Né? O que acontece? Menos 8 menos menos 5 dá menos 8 mais 5 igual a 0, não, né, professor? Igual a menos 3, né? Menos 3. Esse determinante é menos 3. A promessa que eu lembro que eu prometi para um aluno que a gente ia dar uma comentada era em alguns exercícios do questionário 4, né? Então, antes de fazer os outros dois, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui. Okay? Eu já tinha separado aqui. Tá. Então, só para, antes de ir para os dois exercícios, vamos dar uma olhada no questionário 4, né, que algum colega pediu a 9 e a 10. Então, eu não vou resolver, vou deixar os comentários, eu vou apresentar aqui, depois eu salvo lá para vocês ainda hoje. Agora no intervalo eu já salvo isso aqui para vocês. Bom, o que acontece? O 9 é um 4x4, então no primeiro passo você vai ter 3, você vai ter que zerar 3 posições. Então na hora de zerar essas 3 posições, você vai fazer menos 1, L1 mais 2 L2, né? Ou seja, esse valor aqui sempre vai multiplicar aqui, né? Menos 2. Menos 1 L1, menos 1 L1, né? Menos 1 L1. Tá? Menos, opa, aqui tem inteiro. Então, menos 1 L1 mais 2 L3, menos 1 L1 mais 2 L4. Ou seja, aí zerou essa posição. Aí, a partir daqui, isso aqui é igual aos demais, né? Ou seja, aí é tudo igual. No exercício 10, a questão que ela sempre tem que chamar a atenção, que lá ele diz o seguinte, que x é igual a 1 sobre a, y é igual a 1 sobre b, z é igual a 1 sobre c. Desta forma, o que acontece? Né? Então, eu tinha 1 sobre a, então tem só x. Eu tinha 1 sobre b, então só tem só y. Eu tinha 2 sobre c. Então, se eu tinha 2 sobre c nessa conjuntura, eu tenho 2z. Né? O mesmo vale aqui. Vou obter o sistema, vou escalonar, né? Vou fazer o escalonamento. Na hora que eu faço o escalonamento, eu vou obter z, y, x. Aí vem a conclusão final, né? O que diz a conclusão final? A conclusão final diz que... Aqui a borracha. A conclusão final diz o quê? Se x é igual a 1 sobre a, né? X é igual a 1, então o a só pode ser 1. Né? Ou seja, troca, o a vem para cá e 1 vem para cá, 1. Se o y é igual a 1 sobre b e y é igual a 2, vai ficar 2 igual a 1 sobre b. Troca, então ficou b igual a 1 sobre 2. Da mesma maneira, z é igual a 3, troca, ficou 1 terço. E a questão está perguntando quanto é que é a mais b mais c. 1 mais 1 meio mais 1 terço. E isso dá 11 sextos. Certo? Tá? Então é isso aqui que é a questão. Daqui a pouco eu posto esse vídeo e depois eu vou postar esse gabarito lá para vocês. Então tá, vamos voltar para a aula. Então tá, nós estávamos começando a discutir sistemas lineares. Tá? Vemos aqui. Por que eu dei essa pausa no sistema linear? Porque no sistema linear, né, o que acontece?
sistema linear, ele é muito importante o determinante. O determinante ele é de suma importância. Se o determinante da matriz A é diferente de zero, então o sistema possui uma única solução, certo? Ou seja, SPD. SPD quer dizer única solução. Se o determinante é zero, o sistema possui infinitas soluções ou ele é SI, certo? Vamos adiante. Bom, tá. Eu pulei uma parte. Então vamos ver o seguinte. Nesse sistema linear aqui, isso aqui é um sistema linear, se eu não me engano, acho que até da lista. Então, nesse sistema linear, o que acontece? A gente viu lá que ele é um sistema que não possui solução única. Por quê? Porque na hora de resolver o determinante, né, eu vou pegar a matriz A, né, minha matriz A, aqui, e vou calcular o determinante. Né? Ficou 3, ficou menos 3, ficou menos 6. Menos, né? Agora para o outro lado. Ficou menos 3, ficou 3 e ficou menos 6. Ou seja, tudo igual, né? Um lado menos o outro que são iguais, só vai ser 0. Portanto, o sistema como determinante é exatamente igual a 0, o sistema não possui solução única. Ou seja, ele não tem solução única. E isso é bem importante a gente saber disso, porque todos nós queremos sistemas com solução única. Né? Sistema sem solução única, a gente viu que ele é chato. Né? Tá. Vamos adiante. Então, esse aqui a gente já tinha falado. E aí sempre aparece problemas por aí, tipo, discuta o sistema. Discutir o sistema. O que é discutir o sistema? Discutir o sistema, quando alguém diz discuta o sistema, ele está se referindo a essa letra aqui, que é o K. Ele está se referindo a essa variável K. Então, quando a gente vai discutir um sistema linear, a gente quer saber qual K, ou seja, quem é K, para o sistema ser SPD. Né? Ou seja, na verdade a gente quer saber o K tem que ser diferente de alguém, se é SPD. Porque se o K for igual a alguém, né, ele vai ser SPI ou SI. Mas como eu vou definir esse igual ou esse diferente? Como eu vou definir esse igual ou esse diferente? Né? Para isso, eu vou ter que investigar o determinante. Ou seja, porque o igual ele está relacionado com o determinante da matriz A está relacionado com uma das três. Eu começo com o igual, porque tudo que eu faço com igual serve diferente. Não tem mudança, não existe uma diferença entre eu usar igual aqui ou usar diferente. Tá? Vamos usar o igual porque a gente está acostumado a trabalhar com o sinal de igualdade. Tá, vamos ter que investigar o determinante da matriz A. Quem é o determinante da matriz A? Vamos ver quem é a matriz A. A matriz A é 1, aqui não tem x, aqui tem 2. Aqui tem 3, aqui tem um y e aqui tem 2y. Aqui tem 4z, aqui tem kz, ou seja, aqui está o k, e aqui está o zero, né? Porque não tem z aqui. Nós queremos que o determinante seja igual a zero. Então, o que eu quero é que, na hora que eu calculo o determinante, isso aqui seja zero. E aqui vem uma questão de notação. Tá? E o professor ele é meio chato com notação. Ou seja, quando eu estou usando barrinha, eu estou me referindo a determinante. Eu vou calcular o determinante. Se eu estou me referindo a matriz, eu vou usar sempre colchete. Tá? Aqui eu estou me referindo ao determinante da matriz que está lá dentro. Tá. Eu quero que esse determinante seja zero. Continuando. Então, como é que eu vou calcular isso? Vamos apagar isso aqui.
A nossa equação é essa aqui, né? O determinante tem que ser 0. Vamos fazer a conta. Então, se for fazer essa conta, vamos lá. Ó, 0, 6K aqui e 0. Vamos pegar o outro lado. O outro lado, 8, tá aqui. 2K. Aqui tem um problema, né? Não sei se vocês repararam. Aqui é 2K. Ó, 2 vezes K vezes 1. Por que tá... Por que tem esse sinal de menos? É mais, né? 2 vezes K, 2K. Vezes 1, 1K. Então é mais. Consertem aí. E 0. Vamos adiante. Bom, aqui daí tem o finalmente, né? Vamos ter que arrumar esse finalmente. Então, menos 8, aqui é menos 2. 6K menos 2, isso aqui dá 4K. Então, vamos reescrever a equação. 4K igual a 8. Portanto, se 4K é igual a 8, quanto é que vale o K? 8 que divide 2. Ó, temos só mais 10 minutinhos. K é igual a 2. Certo? Então, meu K vale 2. Então, repara, só para uma troquinha de sinal aqui, depois eu vou refazer isso e mando para vocês. Desculpa, eu fiquei com uma dúvida. Hum. Tu colocou 6K menos 8 mais 2K. Eles não estão invertidos? Não. Ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, se eu fosse fazer direito, vamos fazer parte 1 vezes 1 vezes 0, 0. Uhum. 3 vezes K vezes 2, mais 6. 4, 0, 2, 0. Agora vou botar o menos. Menos do outro lado. Outro lado, vamos lá. 2 vezes 1 vezes 4, 8. 2 vezes K vezes 1, 2K. Ah, mas eu acho que é aí que está a minha dúvida. Porque lá na matriz 3x3, quando tu botou só as coordenadas dos números... No que ela fez lá, agora que eu lembro. Entendi. Eu acho que tá lá... Tá, eu lembro qual é a dúvida. É disso aqui, dessa definição aqui. Isso. Né? A definição aqui, ele colocou primeiro na frente quem? Né? Ah, mas tá os sinais em cima ali, mais e menos, né? Isso, ela fica com sinal. Tá aí. Tá? Ah, isso eu não tinha notado. Repara na forma como ele organizou as coisas. Tá? Uhum. Ó, tem menos que corresponde a esse lado de cá. Ele tá só para aproveitar as flechas. Então, esse lado de cá corresponde aqui ao sinal negativo na frente, ó. Esse lado de cá eu peguei com o sinal positivo. Ou seja, é a mesma coisa que eu estou fazendo, só que eu troquei a ordem. Tá? Uhum. Tá. Ele fez só para atrapalhar. Tá? Tá. Tá. Aqui depois a gente vai arrumar. O nosso K, então, ele é 2. Né? Vocês depois arrumem. Aqui é um mais. Aqui vai ser um menos. Aqui vai ser um 4 e aqui vai ser 2. Tá. Beleza. Então o K é 2. Então, se o K é 2, o que a gente sabe? Então, se K for igual a 2, né? Se K for igual a 2, né? O determinante é igual a 0. A gente viu que a gente fez a conta, né? A gente fez a conta anterior, né? Para K, para igual a 0. Nós encontramos que o determinante é
igual a 2. Então, se o determinante for igual a 2, K for igual a 2, K for igual a 2, o determinante é igual a 0. Né? É isso que está sendo dito. Então, se K for igual a 2, o determinante é igual a 0. Portanto, se K é 2, o sistema é SPI ou SI. Né? Ou seja, ele não tem solução única. Agora, se o determinante for diferente de 2, ou seja, se o determinante for diferente de 2, o sistema tem solução única. Isso é discutir o sistema. Vou determinar o valor de K. Ou seja, quando você vai discutir um sistema, você vai determinar o K para que ele tenha. Então, quem é K? Então, qual o valor do K? Né? Qual é o K? O que eu sei sobre a letra? O que eu sei sobre o K? De maneira que eu tenha um SPD, né? Ou um SI, ou um SPI. Certo? Isso. Qual é o K para isso? Então, nesse caso aqui, se o K for igual, eu vou ter um SPI, um SI e um SPI. Se o K for diferente, então eu vou ter um SPD, eu vou ter solução única. Então, aqui sempre vai estar relacionado com o diferente, solução única, e o igual vai estar relacionado com o não tem. Certo? Ô Celso, Fale, esse Cristiano. K seria uma nova variável, uma nova incógnita, desculpa. Não é uma incógnita, não é uma incógnita do sistema. Tá? A tua pergunta é bem importante. Ela não é uma incógnita do sistema. Tá? As incógnitas sempre são x, y e z. E o K, ele é uma constante. Tá? É uma constante. Isso, que uma a gente constante. tem que descobrir. Isso, ele vai entrar dentro da matriz A. Tá? Ele não é uma, ele não faz parte ele não faz parte do vetor x. Quando eu escrevo A, x igual a B, ele não faz parte do x. Ele faz parte do A. Tá? Tá. Então nós temos que resolver o sistema para descobrir o valor do K. Não, tu não vai resolver o sistema, tu vai calcular o determinante da matriz A. Ah, tá. Tá? Ó, como foi feito aqui nesse slide anterior. Ó, no slide anterior, o que a gente fez? Nós calculamos o determinante, né? Uhum. Nós calculamos o determinante e obtivemos a matriz A, né? Sim. Obtivemos obtivemos o K. Vou fazer uma coisa aqui. Então, na hora que eu calculei o determinante, né? Na hora que eu calculei o determinante, então eu obtive isso aqui. Né? Vamos fazer as contas certinho. Né? Então, 4, e aqui veio 2. Tá? Eu calculei o determinante, eu tinha esta equação aqui. Né? Essa aqui é a minha equação. Aqui está a minha incógnita. Né? Ou seja, eu peguei o sistema e escrevi essa equação. Daí, o que acontece? Eu resolvi o meu determinante e encontrei K igual a 2. Tá? E aí eu vou ver. Se o K for igual a 2, o sistema, né? Ou seja, o sistema, ele é SPI ou SI. Mas se o K for diferente de 2, ou seja, se eu tiver um K diferente de 2, eu vou ter um SPD, ou seja, o sistema possui solução única. E aqui não. Aqui eu não tenho solução única. Tá? Se eu quero verificar se o sistema tem solução única, o que eu quero? Eu quero um determinante diferente de zero. Certo? Isso tem que ficar sempre assim bem... Tem uma moto passando aqui na minha rua. Tem que ficar sempre bem claro isso, tá? Então, solução única, determinante, diferente de zero, né? Então, né, isso, ó, solução única, né, determinante de A tem que ser não é zero, né?
Não é, eu acho que é melhor botar o não. Não. E se eu não tenho solução única, aí sim, o det de A é 0. Pessoal... Essa é a sopa de letrinhas, essa é o SPI? Isso, esse aqui é o SPI. Pessoal, a live vai cair em um minuto. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, eu vou retomar isso depois, às 21h15. Vocês venham lá, 21h15. Façam a videoaula e respondam aquele outro questionário. Eu estou agora no chat, certo? Tá? Em menos de um minuto aqui nós vamos acabar a nossa videoaula. Eu vou colocar isso tudo lá agora para vocês e depois vocês podem, às 21h15, tá? A gente retoma, certo? Então tá. Certo, assistam aquela videoaula da sequência e façam o questionário, tá? Nos vemos lá então. Ok.